Mateus capítulo 4, versículo de número 11. Antes de você, aliás, do 1 ao 11. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Antes de você ler o texto comigo, é tão interessante as dinâmicas do Espírito Santo. Na semana passada, na quarta-feira passada, quem esteve aqui lembra que eu ministrei sobre a nuvem. Uns 3 dias antes, o Senhor começou a me mover com essa mensagem. E eu até pensava que essa seria a mensagem da quarta passada. E aí, de repente, o Espírito Santo me levou para a mensagem ali de Deuteronômio sobre o movimento da nuvem. E esse texto ficou guardado, mas desde o final de semana, o Senhor começou a mexer muito comigo, especialmente desde sábado. E aí, o meu coração foi conduzido para esse texto e eu quero partilhar essa mensagem com você hoje à noite. Eu gostaria que você lesse e prestasse bastante atenção na palavra. Você que gosta de fazer as suas anotações, você fizesse anotações, porque de fato eu acredito que essa palavra ela é mais do que uma mensagem para um culto. Ela é uma pedra de edificação naquilo que nós estamos construindo como igreja. Amém? Então, Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu te peço que o Senhor possa iluminá-la e que ela possa ser um instrumento muito eficaz na edificação que o Seu Espírito está fazendo na nossa comunidade. Fala com a Tua igreja, mova a Sua igreja e que a Tua bênção se estabeleça em nós por intermédio da lavagem da palavra e pelo mover do Teu Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa narrativa de Mateus, ela começa com uma informação perturbadora. É praticamente um nó teológico, a princípio, você ver o que Mateus está dizendo. Olha só, o texto diz: a seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto com a finalidade de que Jesus fosse exposto à tentação. Aqui nós precisamos
colocar uma atenção antes de qualquer coisa essa noite. A gente precisa entender que, diferentemente do que nós podemos pensar, nem toda tentação que nós enfrentamos, ela é fruto exclusivamente de uma obra diabólica. Nem toda tentação que nós enfrentamos, ela é fruto exclusivamente de um desejo do diabo de nos destruir. Assim como foi com Jesus, existem tentações que elas são fruto do deserto para o qual nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Deus, preste atenção, Ele nunca é o tentador. O tentador sempre é o diabo. Mas a tentação, ela pode ser fruto de uma permissão de Deus. É o que a gente está vendo aqui na vida de Jesus. Deus permitiu que na vida do seu próprio filho, ele fosse exposto às 3 principais ferramentas de tentação que assolam a humanidade. Então veja, quando a gente vê Jesus no deserto, nós não podemos olhar para essa tentação apenas como um modelo para a gente normatizar a nossa espiritualidade. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Quando você lê Gênesis 3, você vê Eva sendo tentada. E o alvo da tentação é Eva, primariamente, mas o argumento é o fruto. E quando o texto de Gênesis fala a respeito da relação da Eva com o fruto, ele diz que quando a Eva olha o fruto, a Eva vê que o fruto era agradável aos olhos, ele parecia ser bom de comer, e ele era apto para produzir discernimento. Então, quando você olha as 3 coisas que Eva é submetida nesse processo e fracassa, e Adão, consequentemente, nós vemos essas 3 áreas presentes na tentação de Jesus. Assim como Eva foi tentada pelo que viu, pelo que desejou e pelo que necessitou, assim também Jesus foi tentado. Naquilo que João chama de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. São as 3 áreas que todas as possibilidades de pecado que nós estamos suscetíveis estão dentro desses 3 grupos. Ou é concupiscência da carne, que na tentação de Jesus está representada pela fome biológica e pelo convite do diabo para transformar pedra em pão. Transforma essas pedras em pão, ou seja, mata a tua fome. Satisfaça o seu desejo mais primitivo. Ou é a concupiscência dos olhos, veja todos os reinos da terra e a sua glória, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E a soberba da vida, pináculo do templo, todos os religiosos lá embaixo, e o diabo dizendo para Jesus: você não é questionado por todo mundo, o pessoal não fica o tempo inteiro duvidando que você é de fato o Messias, então faz o seguinte, se lança daqui, porque no Salmo 91, o diabo não citou o Salmo, mas é lá no Salmo 91 que está, porque está escrito a teu respeito, que aos seus anjos você dará ordem, então você vai fazer um pouso tipo de paraquedas, um anjo segurando um lado, o outro anjo segurando do outro, você desce estilo Superman ou Homem de Ferro, no meio das sinagogas, e todo mundo vai entender que de fato você é quem você diz que é. Então você percebe, são 3 assédios que estão
totalmente ligados às três coisas que também nos assediam. E por que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado nessas três áreas? Por quê? Porque se em Adão a humanidade caiu nessas três áreas, em Cristo e na sua vitória, a humanidade venceu essas três áreas. Venceu essas três áreas. Então, eu quero começar aqui a minha mensagem dizendo, sim, é verdade. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, mas Jesus venceu a tentação. Ele é vitorioso sobre a tentação. E por ele ser vitorioso sobre a tentação, isso abre a possibilidade de que eu e você também sejamos vitoriosos como Jesus foi. Amém? Então, quando Cristo vence, não é só Cristo que vence, nós vencemos. Romanos 8 diz, nele nós somos mais do que vencedores. Então, Cristo, ele inaugurou uma humanidade que não é escrava da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Enquanto filhos de Adão, nós somos escravos. Entenda, toda pessoa que não tem Jesus, que não foi justificada e que não nasceu de novo em Jesus, ela é escrava dessas três coisas. Ela vive para essas três coisas. Ou ela está trabalhando 100% do tempo para satisfazer o seu desejo biológico, o seu desejo, o seu apetite, ou ele está escravo da ganância, ou ele está escravo daquilo que os olhos dele olham. Essa tríade é a escravidão de todo mundo que não nasceu de novo. Agora, o homem que nasceu de novo, o novo homem em Cristo, ele é afetado por isso, mas ele não é escravo disso. Ele pode vencer essas três áreas, porque Cristo venceu essas três áreas, amém? Então eu quero colocar essa pedra fundamental aqui. Você pode vencer a tentação. Eu gostaria que você dissesse isso, Senhor. Diga assim, ó, eu posso vencer a tentação. Agora, sabendo que nós podemos vencer a tentação, sabendo que em nós existem recursos para vencer, o Senhor nos permite ir ao deserto. Então veja, Deus, como diz Tiago 1:13, Ele nunca é o autor da tentação, mas é o soberano sobre o lugar onde ela ocorre. Deus não é o tentador, mas é o dono do deserto. Aleluia. Não é Ele que te tenta, mas é Ele que te leva ao deserto, para falar ao seu coração. Então, anote isso nas tábuas do seu coração. Se você ainda não esteve cara a cara com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou se você ainda não teve cara a cara com os três de uma vez, vai chegar o momento que você vai dar de cara com tudo isso, e você vai precisar olhar tudo isso nos olhos. Não tem jeito, amigos. Se isso para você não te abala por dentro, eu tenho duas hipóteses. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo, então você é escravo disso e está tudo bem. Ou você já passou por isso e você já tem as lições que você precisava do deserto. Mas
estar em um deserto que foi preparado por Deus para você, vai ser um dos estágios mais importantes da sua jornada. O Espírito vai levar você ao deserto. Eu tenho procurado falar isso, e eu gostaria que os ministros que estão aqui hoje ouvissem isso que eu vou dizer. Você vai ser levado ao seu deserto pessoal. Se Deus tem uma missão relevante para a sua vida, se você foi e realmente recebeu de Deus um comissionamento para algo, você vai para alguns desertos que vão ser preparados pelo Senhor, para que você tenha a sua fé testada no último limite. Isso é uma praga, pastor? Não é. Isso é um fato. E aí eu quero colocar aqui para você algumas coisas importantes. A primeira delas é que quando Deus ele nos leva para o deserto pelo seu Espírito, Ele está nos colocando em um campo de batalha regido pela providência, onde Deus ele permite a nossa tentação e oportuniza o nosso escape. Eu quero que você entenda isso. Nenhum lugar que você é posto, não existe uma oportunização de virada de chave. Então tem N áreas da sua vida que você vai ser tentado, você vai ser exposto, você vai entrar em grandes batalhas existenciais. E às vezes você vai até tropeçar, às vezes você vai até sentir, às vezes você vai até se vulnerabilizar. E vai chegar a hora, preste atenção nisso, que você vai estar diante da decisão final de comprometer tudo que Deus entregou nas suas mãos, ou realmente aproveitar a oportunidade que Deus está te dando e sair desse lugar. Olha só, quando a gente entra num ciclo de provações, a pergunta que a gente precisa fazer é: Deus, quem eu sou? E não Deus, onde você está. Qual que é o grande problema? Quando a gente é exposto à concupiscência dos olhos, da carne, à soberba da vida, normalmente a gente fica assim: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por que isso? Mas por quê? Por quê? Por quê? Essa não é a pergunta. A pergunta é: a que distância eu estou da imagem de Cristo? Por que que eu ainda desejo essas coisas? Por que que isso ainda me apetece? Por que que a possibilidade do ganho ilícito ainda mexe comigo? Por que que a possibilidade da pornografia ainda bate na minha porta? Por que que a possibilidade da mentira ainda é tão acessível para mim? Por que que a procrastinação, a indolência, a preguiça ainda são tão viáveis para o meu lifestyle, para o meu estilo de vida? Por que que eu sigo amando o desgoverno, ao invés de eu me submeter à característica de Deus, que é governo, que é gestão, é ordem? Por quê? E a pergunta então é: o que que o deserto faz comigo? O deserto não mostra a distância de Deus, o deserto coloca você na sua página. O deserto não é para Deus ver a nossa fé, o deserto é para a gente conhecer a nossa fé.
Eu posso ser sincero aqui com vocês 100%? Tem orações que nós fazemos, ambições que a gente nutre, frustrações que a gente constrói, que nem são justas. Por quê? Porque se Deus respondeu o que a gente está pedindo, sem um deserto lá no meio, a gente vai perceber que a nossa estrutura não dá conta de nada daquilo que a gente ambiciona. Então o deserto, a tentação, é o lugar onde Deus vai cravando espelhos no seu caminho. Não é para Deus saber que página que você está do livro, porque Deus sabe. É para você olhar para você mesmo e derrubar as falsas expectativas e entender: Senhor, eu ainda estou lidando com isso. Eu ainda não venci isso. E aí, o Senhor te oportuniza o seu lugar de escape. Guarde uma coisa, amigo. Antes da tua desgraça, você vai receber uma mão de graça de Deus te buscando. Você não pega se você não quer. Toda vez que a sua desgraça estiver a 2 passos de você, a mão da graça vai lá onde você está e vai tentar te arrancar. É só se você não quiser. Então essa é a primeira coisa. Quando Deus nos permite ir para os lugares de tentação, Ele está dizendo assim: eu prefiro que você conheça o degrau que você está, do que você se iluda com expectativas irreais de lugares que você não pode estar. Uma vez eu conversei com uma mulher num gabinete pastoral, não é aqui em Foz, outra igreja que eu pastoreava. Ela disse assim para mim: pastor, o pior dia da minha vida foi o dia que o dinheiro entrou nessa casa. Enquanto a gente não tinha dinheiro, a gente orava. Enquanto a gente não tinha dinheiro, a gente ia para a igreja. Enquanto a gente não tinha dinheiro, a gente vivia com um culto doméstico. Foi o dinheiro entrar, esse homem virou o que ele virou. E eu disse para ela assim: não. O pior dia não foi o dia que o dinheiro entrou. O pior dia foi o dia que vocês não entenderam que vocês não tinham estrutura para o dinheiro. Vocês não tinham destino para o dinheiro. Vocês não tinham governo para o dinheiro. Vocês não tinham propósito para o dinheiro. E o dinheiro se tornou o promotor da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Você tem graves problemas, amigo, quando toda a tua ambição de trabalho ela só está focada na Mercedes, na BMW, no Audi, na casa, no condomínio. Você tem problema, sério. Se o telhado da sua vida, o ápice do plano da tua vida é ter uma casa própria, um dinheirinho guardado aplicado no CDI e um carro dos seus sonhos, você tem problema. E por que você tem problema? Porque a vida é muito mais do que essas coisas. E por que você tem problema? Porque normalmente as pessoas, elas estão buscando essas coisas para validação de identidade. Elas estão buscando dinheiro porque o dinheiro valida elas socialmente. Elas estão buscando o carro X porque o carro X as valida socialmente. Elas estão buscando não sei o que, porque aquilo as valida socialmente. E quando o que nos valida socialmente é o fato de sermos filhos de Deus. Hoje eu vi um post daquela pastora Ângela Cirino, e aí ela disse assim, no post dela: você é a filha mais velha, você é a filha do meio, você é a filha caçula, ou você é a filha amada? Eu falei: uou! Porque a gente vai se rotulando.
Não, eu sou a mais velha. Não, eu sou a do meio. Não, eu sou a caçula. E a gente vai se rotulando nas nossas ausências, a gente vai se rotulando naquilo que a gente não tem, a gente vai se rotulando naquilo que a gente precisa que os outros digam sobre nós. E o que a gente vai fazendo? A gente vai tombando de tentação em tentação. Por quê? Porque nosso lugar de preenchimento não está cheio daquilo que ninguém pode comprar, que tentação nenhuma pode entregar, que é quem? Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo. Então esse é o nosso problema. Imagina se tudo que a gente tem, de repente a gente não tivesse mais, se toda a estabilidade que a gente tem, de repente a gente não tivesse mais, como que ficaria a nossa vida? Seria a maior desgraça do mundo se a tua identidade estiver calcada em tudo isso. E só o deserto, meus irmãos, pode revelar para você o que ainda mexe com você. Então essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é que a gente precisa fazer uma leitura da anatomia dessa tentação de Jesus. Eu quero ser bem didático com você, porque eu acredito que essa noite de quarta, ela é uma noite de ensino. Você precisa sair daqui levando coisas, amém? Então olha só. A gente tem, como eu disse, a concupiscência da carne, transforma pedras em pão, a concupiscência dos olhos, todos os reinos da terra, e a soberba da vida. Agora, o que é interessante? Grave o que eu vou dizer para você. Todas as tentações, elas são apresentadas pelo diabo com base em um sentimento. Sentimento. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fala bem alto comigo. Fome. Mas a fome, ela só é percebida porque você sente. Quando Jesus sentiu fome, o diabo apareceu com uma sugestão. Agora, olha para mim. Qual é o maior segredo da anatomia dessa tentação? Todo sentimento pode ser ajustado pelo poder da palavra de Deus. Todo sentimento. Todo sentimento. Se a gente olhasse aqui, ei gente, olha aqui para mim. Toda tentação vai trazer para você um processo de autojustificação. Você vai chegar lá e você vai dizer assim, não, mas é legítimo. Por quê? Eu tenho que desviar dinheiro mesmo da empresa que eu estou, porque olha esse governo, olha essa carga tributária. Quem aguenta isso? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de... Não tem. Se nasceu de novo, não. Aquele que roubava não rouba mais. Só que você vai sentir a vontade. Por quê? Porque você vai ver todo mundo roubando e prosperando. Você entende isso? E vai ter aqueles que não vão fazer por medo. Vai ter aqueles que não vai fazer por uma moral. Mas vai chegar uma hora que se você não tiver uma âncora muito violenta em você, você vai fazer também, porque você vai dizer assim, não, aí você vai começar com as autojustificativas. Não, é porque esse país não presta, não, é porque os políticos, não, é porque não sei o quê, não, é porque não sei o quê. E aí você já foi e se tornou escravo do seu sentimento justificado. Mas o que Jesus está nos ensinando? Que mesmo os nossos sentimentos podem ser governados pela palavra. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Todas as vezes que um sentimento que rompe com o teu relacionamento com Deus brotar, você precisa responder com a palavra. Agora a gente entra num problema. Vou falar com muito amor. Senhor, põe amor nas minhas palavras. Você conhece a palavra?
Não é a que eu estou pregando aqui. É a palavra de Deus. O texto. Como que você vai reagir com algo que você não conhece? Aqui está a nossa crise. Entende? Aqui está a nossa crise. Sabe por que as pessoas estão caindo no deserto com tanta facilidade? Porque elas não se alimentam há muito tempo da palavra que viva, que desce do céu. O espírito está em estado de inanição, então ele não tem força para reagir à carne. A gente foi ontem assistir, não, assim cara, Deus fala em tudo. A gente foi ontem assistir o filme do Thunderbolts, não é isso? E aí tem o herói lá que é vai meter um spoiler aqui, como é que é o nome dele? O Sentinela, aquele ali é a minha cola nerd. É o Sentinela, só que o Sentinela tem uma hora do filme que ele fica endemoniado, ele vira o vácuo. E a parte ruim dele, dentro dele, pastor Bertoc, começa a engolir tudo. E aí os super-heróis falam, não podemos deixar ele destruir tudo. E aí a menina pula para dentro do escuro, e eles vão de lugar em lugar, até que eles chegam num quartinho, e eles encontram a parte boa do cara escondida. E aí eles começam a pilhar a parte boa do cara. Você não pode deixar ele mandar aqui. E aí o cara vai, até que chega a hora que ele ganha coragem. E você sabe uma coisa que me marcou? Tem uma hora que ele fala assim, mas não dá para enfrentar a vontade dele. E aí os amigos todos falam assim, não, mas nós vamos junto com você e nós vamos vencer. E de fato, cara, eles entram em uma batalha que está acontecendo dentro do cara. E o cara consegue vencer o que era escuro. Vamos falar a verdade aqui? Tem muita escuridão dentro de você que você está precisando de ajuda para vencer. A primeira ajuda que você precisa é conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Só a palavra de Deus pode mostrar para você a sua arrogância. Só a palavra de Deus pode mostrar para você a sua soberba. Só a palavra de Deus pode mostrar os seus ídolos. Só a palavra de Deus pode mostrar os seus desejos. Só a palavra de Deus pode fazer isso por ti. Só a palavra. Pastor nenhum pode, igreja nenhuma pode, mas a palavra pode. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E você precisa se levantar para falar a palavra. Quer saber de uma coisa? Tem dias que eu estou tão mal, lidando com muitos desafios, com crises, com questões. E aí às vezes eu entro no YouTube da igreja, sabe o que eu faço? Eu vou me ouvir pregar. Acredita, e tem dias, irmão, que eu dou uma pregada boa para mim mesmo. Tem dias que eu falo, rapaz, eu queria a fé desse moço. Lá no púlpito ele está detonando. E eu preciso dessa fé dele. E tem dias, cara, que eu entro, eu ouço, eu falo, olha o que eu falei, é para mim. Você sabia? Antigamente eu odiava me ouvir. Eu falava, não, eu não gosto da minha voz, eu não gosto do meu jeito, eu não gosto do meu cabelo. Mas na verdade não era isso. Sabe o que era? É que quando eu me escuto, aquilo que há dentro de mim é mostrado pelo próprio Espírito Santo que me usou. Sabe, você precisa, eu vou te instruir, meu irmão, como um pastor. Pega o teu gravador e grava. Hoje é dia tal, hora tal.
A palavra de Deus diz assim: você precisa ser forte e corajoso. Não tenha medo. Você está com medo, não é? Agora a palavra de Deus está dizendo isso e isso para você. Vai chegar um dia que você vai mexer nos teus arquivos, aí você vai ver a coisa feia. A tua própria voz dizendo para você: seja forte e corajoso. Por quê? Porque isso é meditar na palavra. Isso é a palavra entrar dentro de você. Não é uma mensagem que você está ouvindo numa quarta noite. É a palavra sendo plantada dentro de você, a ponto de você, na hora da tentação, poder dizer: vai, Satanás, porque está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, na anatomia da tentação, a gente pode perceber que a tentação, o sentimento, ele pode ser vencido pela palavra. Eu quero que você entenda uma coisa hoje, de uma vez por todas. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê. Nós somos a geração mais sensorial que existe. Sentir, ai, Deus está aqui. Não, Deus está aqui todo dia, toda hora, todo culto, toda reunião, todo momento Ele está. Você não precisa sentir, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está, e ponto final. Ele está. Sentir é bônus. Mas você anda não pelo que você sente, você anda pelo que você crê. Aí as pessoas ficam assim: ah, eu não sei, eu não estou sentindo de orar hoje. Quem disse que você tem que sentir para orar? Vou fazer aquelas palavrinhas de efeito mais tola. Você não tem que sentir para orar, você tem que orar para sentir. Foi ruim, né? Você não tem que sentir. Ah, eu não estou sentindo de ministrar hoje. Quantas vezes eu subi aqui sem sentir nada? Eu sentia vontade de estar dentro de uma piscina aquecida lá em Olímpia. Ou de estar tomando um chocolate quente lá em Gramado. Vontade mesmo? Está na Disney. Aí tinha que informar para o bolso que não dava. Sentir. Vocês acham que é todos os dias que a gente está sentindo de subir aqui para falar? Vocês acham... gente, eu devo pregar por ano, por baixo, umas 150 vezes. Você acha que em todas elas eu estou... que eu estou com a palavra como eu estou hoje? Tem dias, irmão, que a Bíblia fica comprida, larga. É ou não é, pastor Marcos? Você procura, vai para cá, vai para lá, parece que todas as palavras fugiram da tua mente. Só que aí o que a gente faz? A gente passa para outro? A gente executa a missão que nós recebemos. Por quê? Porque nós não somos escravos dos nossos sentimentos. Quer que eu te explique como que o diabo tira alguém da comunhão? Primeiro dia ele fala assim para você: ah, não vai não, você está cansado, você merece descansar. Aí o outro dia ele fala assim para você: não, olha a hora que termina aquilo ali, povo sem noção. Aqueles ministros começam a cantar a mesma música toda hora, e você nem está sentindo tudo aquilo, você fica sem graça de sair. Depois ele fala assim para você: você viu? O pastor só fica com fulano, com beltrano e com ciclano. Tá cheio de panelinha aí. Mano, quando entra nesse estágio, você já desviou. Você só não percebeu. Grava o que eu vou dizer. Você está a 10 minutos de conversa com a serpente do seu fracasso. Não deixe o seu sentimento te dominar. Não estou sentindo de ir para o culto. É esse dia que você tem que ir.
Não estou sentindo de orar, é essa hora que você tem que levantar e ajoelhar. Não tem palavra? Não tem, fica ajoelhado. Fica esperando o Espírito Santo se mover. Você vai ver o que vai acontecer se você triunfar sobre o seu sentimento. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Não é sobre sentir, é sobre crer e viver a vontade de Deus. Até porque, amigos, não tem como ser gostoso carregar uma cruz. Gostoso é olhar nos olhos do nosso amado, saber que Ele é digno, mas quando a cruz começa a pesar nos seus ombros, a melhor coisa que pode acontecer para você é ter um Simão Cirineu do teu lado, para te ajudar a carregar ela, porque a cruz pesa e pesa de verdade. A tentação, ela é real e ela é para todos. Então, na anatomia da tentação, Jesus está nos ensinando que sim, é possível vencer o seu sentimento. Outra coisa, a tentação, ela nos mostra que quando o homem encontra o seu limite, só assim ele se convence da sua necessidade de Deus. Eu vou jogar uma coisa aqui em cima da sua cabeça, aí você pula e tenta pegar. Eu acredito que só alguns espirituais, talvez aqui, vão conseguir pegar. Não sei se todos vão pegar. Eu espero que você consiga pegar. Vou falar por oráculos. Preste atenção. Sansão, ele permitiu o sentimento dele governar ele uma vez. Ok? Ok? Sim ou não? O Espírito Santo saiu dele? Não. Sansão permitiu os sentimentos dele, a cobiça, governar de novo. O Espírito Santo saiu? Depois ele permitiu de novo. O Espírito Santo saiu? Mas teve uma hora. Por uma coisa aparentemente banal, o Espírito Santo foi embora. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Muita. O voto de nazireado tinha algumas camadas. Primeira camada, não podia tocar em nada morto. Segunda camada, não podia tocar bebida forte. Terceira camada, o cabelo não podia ser cortado. Quando Sansão desceu, ele matou um leão. Quando ele estava voltando, ele achou mel dentro do leão. Pegou o mel e levou, comeu e deu para os pais comer. O que ele fez? Ele rompeu a primeira camada. O Espírito Santo saiu? Depois, ele foi, tomou um porre no meio dos filisteus, pegou os portões da cidade, colocou em cima da montanha. O Espírito Santo saiu? Mas quando que o Espírito Santo saiu? Quando ele contou para Dalila que o segredo eram as suas tranças. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você chegar na última camada, você precisa quebrar o seu ego. Não chegue nas últimas camadas. Talvez essa mensagem nem faça sentido para você hoje. Talvez você está dizendo assim, ixi, entrei no culto errado, eu nem estou no deserto. Fica tranquilo, relaxa. Aperta pode deitar o banco, aproveita o voo. O dia que você entrar no deserto, você vai lembrar do meu nariz bem grandão assim, ó, na sua cara. O problema sabe qual é? Escuta. Tem muita gente que Deus já quis fazer coisas extraordinárias. Tem muita gente que Deus já fez. Só que chegou uma hora, amigo,
que a última camada foi rompida. Não rompa as últimas camadas. Há uma tolerância do Espírito com a gente. Há uma tolerância do Espírito com a igreja. Entendeu? Há uma tolerância. Eu estou falando isso por um profundo senso profético. Daqui a pouco, o Espírito, E aí o que Sansão faz? Vai para o buraco, vira palhaço e chega ao lugar que ele é restaurado pela misericórdia, mas não é mais restaurado ao propósito. A gente tem que entender isso. Lá no Paraguai a gente vive visitações sobrenaturais do Senhor. Aqui também a gente vive. Aqui é um pouco diferente de lá. Pela questão do propósito daquilo que o Senhor está fazendo com envios e tudo mais. Aí eu vejo o pessoal falando assim, a gente está revestido de temor, a gente está com temor, a gente está com isso, a gente está com aquilo. A minha pergunta é, você conhece as camadas do seu voto? Isso aqui é forte, cara. Você conhece as camadas dos desejos de Deus para a sua vida? Porque tem coisas que Deus vai pedir para você que não pediu para mim, mas tem coisas que Deus vai pedir para mim que não pediu para você. Sabe, a gente precisa começar a olhar quais são as rupturas que a gente vai fazendo sistematicamente. A gente quer bênção onde não tem ordem. A gente quer bênção onde não tem ordem. A gente quer ver Deus curar, mas a gente não está impondo mãos santas. Sabe, a gente está achando que Deus vai nos chamar para liderar o último avivamento com o ego desse tamanho? Não vai. Não vai. A gente vai ter que entender quais são as camadas do nosso nazireado. Eu vou dizer uma coisa para ti com muito amor e respeito. Tem muita gente que já comeu o pão que o diabo amassou, subiu os montes e dominou as montanhas da sociedade que o diabo mostrou e já fez os shows pirotécnicos que ele propôs e chama isso de bênção. É pesado? É. Porque, ei, olha para cá. Tá com fome? Tá com fome? Fala comigo, a fome é a necessidade. Fala assim, o pão é a resposta. Fala assim, a tentação está no meio que eu uso para chegar no pão. Eu não sei se vocês perceberam que nesse texto aqui tem pão para Jesus. Quando termina as 3 tentações, olha aqui para mim. A Bíblia diz, e os anjos do céu vieram, serviram. Fala assim, tem um pão que é servido depois da tentação. Qual que é o problema, cara? É que a gente não quer esperar para comer o pão de Deus. Qual que é o nosso problema? É que a gente não entendeu que a tentação está no meio. Está no veículo. A Maquiavel diz que os fins justificam, mas aqui nós estamos aprendendo que o que de fato importa para Deus não é nem tanto o fim, é o meio.
Você vai ter todos os reinos da terra, só tem um negocinho no meio. Só um. Se ajoelha e me adora. Não, Satanás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Agora eu vou caminhar para concluir dizendo para você o seguinte, preste atenção. Jesus venceu a tentação por nós, ok? Diga assim, amém. Agora olha para cá. Todos nós aqui já fracassamos em alguma tentação. Todos, do mamando ao caducando. Em alguma área dessas três, a gente já vacilou. É do mamando ao caducando. Do recém-nascido ao velho. Vocês não entenderam o ditado. É do mamando, que está mamando, ao que está caducando. Todo mundo. Olha só. O que isso precisa gerar na gente? De novo, vamos voltar para Sansão. Qual é a lição que o romper da primeira camada precisa dar para você? Não vou romper as outras. Eu vou voltar aqui diante de Deus e vou dizer, Senhor, isso aqui não faz parte de quem eu sou. Eu quero colocar ordem nisso. Entendeu? Quero colocar ordem nisso daqui. E eu vou falar um negócio para você, irmão. Colocar ordem em umas coisas dói. Ixi. Porque Deus não tira os atalhos. Não é imediatamente que... Imagina, Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O anjo já aparece. Toma pão, Jesus. Foi assim? Jesus negou a tentação e ficou com fome até o fim. Às vezes a gente fica, Deus, mas cadê a minha resposta? Eu já arrumei a casa. Calma, ainda tem 2 camadas de tentação para você vencer. No final vai vir pão para você. No final vai vir pão para você, mas fica tranquilo. Tem áreas do seu homem interior que você ainda precisa ver. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Um conselho aos mais jovens que estão aqui. Orem para Deus tentar vocês muito. E vocês errarem muito enquanto vocês não estão aqui em cima. Ó. Enquanto vocês não são expostos. Enquanto, sabe, no anonimato. A melhor coisa que tem é você romper camadas enquanto você está anônimo, enquanto você não tem milhares de pessoas atrás de você, enquanto você pode ter uma mesa segura com um pastor para você sentar, chorar, orar, confessar suas coisas, pedir ajuda, pedir conselho. Sabe, eu vejo um monte, olha aqui para mim, gente, eu vou pregar aqui um pouquinho, eu vejo um monte de casal que não sabe pedir ajuda. Não sabe. Tem vergonha, não quer admitir que está com os cartões tudo estourado, não sabe como sair do buraco, não quer admitir que traiu em uma época, não quer admitir que está escravo da pornografia, não quer admitir a mulher que... Cara, não adianta, se você não corrigir a primeira camada, você vai quebrar todas as outras, vai ficar difícil de salvar depois. E pior, sabe o que você vai fazer? Você vai congregar numa franquia. Onde ninguém te cuida, onde você é só um número e uma foto no Instagram. Por quê? Porque a gente não quer lidar com as camadas dos nossos fracassos. A gente tem que olhar para isso. A gente tem que colocar a casa em ordem. Fala comigo, casa em ordem. Você me ama se eu falar uma coisa aqui? Você vai me amar? Vou dizer 4 lugares da sua casa que você tem que ordenar. Primeiro, você tem que ordenar a sua oração. Meu irmão, se você não ordenar a tua oração, já era. 2, você tem que ordenar a sua cama. Deixa eu só ver aqui
Tem nenhum adolescente aqui dentro, né? Cadê os adolescentes aqui? Tá aí agora, né? Não tá no pomar. Só vou falar por parábolas. Oráculos. Jejum de 1 ano, 2, 6 meses, e o pessoal achando normal. 2 meses. Aí a irmã vem depois. Ai, pastor, meu marido estava vendo o que não deve. Eu falei, quanto tempo faz que ele não vê o que deve? Justifica? Nunca. Mas explica. Fala assim, não justifica, mas explica. Arrancaram 1 Coríntios 7 das Bíblias. Aí o pessoal quer ver bênção na casa sem ordem na cama. Não tem bênção. Não tem bênção. E não adianta ficar me olhando assim, ó. Não acredito que ele está falando isso. Tô. E a minha mulher está ali atrás. Não existe. Entendeu? Está saudável? Não está com 70 anos de idade? Ai, mas é porque minhas crianças estão no quarto. Tira. Joga na sala e tranca a porta. Ai, mas tadinho. Tadinho? Tadinha? Tadinho de você, a hora que você vir com o papel aqui para mim. Ninguém quer falar. Eu vou falar. Porque eu tenho responsabilidade com vocês. Ninguém quer falar. Ai, pastor, é que o senhor não conhece a minha rotina, eu estou cansada. Então marca o dia do descanso. Põe na agenda. Um dia eu e a Susan vamos conversar com vocês sobre isso. Hoje é 3 expedientes, ontem também. Como é que faz? Bota a agenda do Google transpassada e você coloca lá na agenda. Bloqueia a agenda. Vocês percebem como some o glória a Deus da igreja? Porque tem que pôr isso aqui em ordem, irmão. Porque se tivesse o avivamento rolando solto, estava todo mundo, Jeová, aleluia! Entendeu? Está errado. Assim como está errado os homens serem grosso, lorpo. Está errado. Não adianta. Sobe a montanha, desce. Vai chegar em casa, vai ficar gritando a rua, não vai resolver. Sabe como que você grita a rua em casa, irmão? Não nem luta. Vai pra pia, filho. Melhor coisa. Lava uma loucinha, vai ficar tudo bem. A gente tem que pôr isso aí em ordem. Você quer ver outra coisa? Coloca a tua carteira em ordem. Ela não é, pastor Rude? Ei, tem uma postagem do pastor Juscelio de Souza. Vai lá no Instagram dele, agora, que você sair daqui. Entra lá, Juscelio de Souza. Tem um carrossel que ele fez lá sobre vida financeira. A gente passa a maior parte do nosso tempo pensando em como pagar as nossas contas. Já percebeu isso, irmão? Agora eu te pergunto, quem que mandou a gente gastar? A concupiscência dos olhos. A gente caiu em tentação. A gente achou que mais um tênis ia resolver a nossa vida, mais uma TV ia resolver a nossa vida, mais uma ida ao restaurante ia resolver a nossa vida, e a gente acabou com a nossa paz. Vai ver meu sogro, está deitado numa rede, se balançando lá no Paracuru, com dinheiro na conta, sendo um funcionário público, ganhando pouco. Mas por quê? Porque estabeleceu uma régua de vida e foi viver dentro da régua dele. Vocês me amam ainda? Não quer morrer na tentação? Tem que baixar o... Ai, pastor, mas a gente vai ter que mudar. Muda. É melhor não queimar todas as camadas
Alô, Sansão. 4. Coloque em ordem o altar dos teus filhos. Eles não são seus deuses. Deus, seu cônjuge, depois seu filho. Eles vão embora. Alô, eles vão embora. Eu já sei que vai chegar ou um lourinho igual o KG, ou um fortinho igual esse daqui, ou um Shair Ratan daqui, não, ou um Felipe daquele ali, todo nananana. E aí, pastor, a Juju tá aí, a Juju meu tapa. Cadê tua carteira de trabalho, rapaz? Você sabe quanto custa um saco de arroz, moço? Entendeu? Só que sabe o que ela vai falar para mim? Ai, pai, não faz assim. Eu amo ele. Ainda vai falar errado ainda. Eu amo ele. E ela vai fazer o quê? Vai embora. E vai dizer, ele é o amor da minha vida. Se eu tiver passado 20 anos negociando a Susan com ela, a hora que ela for embora, eu vou olhar na Susan e vou dizer assim, quem é você? Estranha? Que nada. A hora que elas forem embora, já vai ter uns foguetes lá na porta. Agora é só nós! Tá entendendo? O cara troca, fica lá, vai dormir na cama da filha, buscando afeto. Ai, meu Deus. Dormir com a mulher, rapaz. A mulher dormir com o marido. Portinho, ó. Lá dentro é só Jesus que sabe. Filho, não dá. Ordene. Amém. Sabe o que isso vai gerar em você? Você não é Jesus. Você é um filho de Adão. Você vai ter matéria-prima para você chegar melhor na frente do capeta. Você vai ter. Agora eu termino, gente. Olha só para mim. Você, quando estiver no auge da tentação, no lugar mais profundo, olha, eu quero que você lembre de uma coisa, presta atenção. Se você resistir mais um pouco, os céus vão se abrir e os anjos de Deus vão vir te servir, cara. Sabe, pastor Marcos, enquanto eu estava sendo alvejado por essa palavra, eu tive uma impressão no espírito, de que tem muitas pessoas que chegam muito perto de entrar nesse lugar dos anjos colocarem um banquete, muito perto. Só que aí eles não dão conta de resistir até o final. Por quê? Porque talvez nunca ouviram uma mensagem como essa, não estabeleceram essa consciência. Eu não negocio com essas 3 coisas. Eu não negocio com essas 3 coisas. Cara, se você, e eu vou te falar isso como um pai em nome do Senhor Jesus, se você perseverar nesse deserto, você vai ver o céu se abrir, você vai ver os anjos de Deus trazendo o pão que mata a tua fome. Você vai se assentar nos lugares que Deus estabeleceu para você. Você vai subir as camadas que o Senhor tem para a tua vida. Mas desde que você não se venda para o esquema desse mundo. Essa mensagem aqui, ela é para todo mundo que está aqui, mas eu sinto um peso muito relevante dessa mensagem para a liderança da igreja. Agora, se você achou que foi pancadaria, você vai receber a pancada máxima de finaleira agora. Agora vai ser assim, ó, peneirão de Jeová. Domingo eu saí daqui. Cheguei em casa e disse, Senhor, 2 anos de igreja, 600 pessoas num domingo, no Brasil,
mais 500 no Paraguai, 1.100 pessoas alcançadas em um domingo. E eu lembro exatamente de 2 anos atrás. Não faz 2 anos que nós fizemos o primeiro culto aqui. Não faz. Vai fazer dia 25 de maio, se eu não me engano. Aí eu deitei. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma das minhas maiores inquietações com Foz do Iguaçu. Porque eu rodo o Brasil, gente. Eu chego em cidades que tem 300 mil habitantes igual aqui. A gente estava em Taubaté alguns dias atrás. Só que nós conhecemos diretamente. Taubaté tem 3 igrejas que reúnem mais de 3 mil pessoas por domingo. Aí, sabe o que eu fico escutando aqui, Marcos? E você que não é mais velho, porque o Senhor te renovou, mas você é mais experimentado um pouquinho do que eu, né? E é um bastião aqui do cristianismo em Foz do Iguaçu. Sabe o que eu fico vendo? Aquela igreja estava indo, o pastor caiu, adulterou. A igreja estava indo, aconteceu alguma coisa. A igreja estava indo, não sei o quê. E não é uma vez não, irmão. Não é uma vez. E aí você olha, você não encontra, procura Foz do Iguaçu, uma igreja que você vai falar assim, ó, domingo à noite, ali naquele auditório, naquele endereço, tem 2.000 pessoas sentadas num auditório. Não tem. Isso não é normal. Isso não é, eu vou dizer para vocês, isso não é normal. Essa cidade não é alcançada pelo Evangelho. Ainda. Agora, olha só, a gente pode chegar a um lugar muito incrível. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O diabo é criativo, você acha que ele é criativo? Ele está pregando a mesma mensagem com os 3 pontos, faz 3.000 anos, soberba da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. 3 pontinhos. E ele está derrubando todo mundo. Escuta. A gente está nessa fila. Ou a gente rompe, ou a gente vira estatística. Eu queria que vocês recebessem essa palavra com a seriedade que ela tem. Quer que eu diga uma coisa? Abaixo do Espírito Santo, da presença de Deus, sabe qual que é o maior ativo dessa igreja aqui? Meu casamento. Sabe por quê? Porque se eu e a Susan estiver de pé, a gente restaura um monte de gente. Mas se a gente cair, quem que vai querer restaurar a gente? Ninguém. É assim. Sabe qual que é o maior ativo depois? O casamento do Marcos, o casamento do Anderson, o casamento do Flávio. Sabe qual que é o maior ativo? A gestão financeira. Por isso que a gente faz assembleia. Vai ter segunda-feira. Sabe qual que é o maior ativo? Uma mesa que se autogoverna para quê? Para em dias que tiver cheio, abarrotado de gente, que o poder estiver rolando, que tudo estiver acontecendo, nós um olhar no olho do outro e dizer assim, ó, não se iluda. Não é o Tiago pregador, não é o Rude cantor, não é a Tabata aqui no dela lá, que é top, não é a música do André, não é nada disso. É Jesus que está fazendo isso. Só que isso não pode ser uma palavrinha de boca. É ou não é, meu irmão? Porque eu tenho sentido algo e eu vou pôr para fora. Se romper agora, não é só a gente que rompe, amigo. Rompe muita gente atrás, Marcos. Essa tem sido. Sabe, se o telhado de bronze quebrar,
nós vamos ver 5, 6 igrejas aqui rebentando nessa cidade. E o evangelho sendo alcançando pessoas. E aí o ainda que eles falaram lá atrás vai se estabelecer. Só que precisa romper. Então, a minha palavra de hoje aqui, lembra que eu falei que ela não era uma palavra para você sentir? Ela era uma palavra da construção. Vai cuidar do teu casamento. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua cama. Vai cuidar dos teus negócios de verdade. Vai pagar teus impostos. Porque o Jesus quer derramar um grande mover aqui dentro. Eu tenho, irmão, olha, eu de verdade, eu queria ser diferente. Eu fico tentando ser, eu vou ser um cara comportadinho. Cara, mas não dá, cara. O Espírito Santo, ele está mexendo muito comigo. Deus quer fazer algo que nunca foi visto. Não é sobre uma placa. Alguém me perguntou, por que não tem placa aí fora? Eu falei, cara, você quer que eu diga uma coisa? Não tivemos dinheiro ainda para pôr uma placa bonita. Às vezes eu fico achando bom não ter placa. Parece um negócio de profecia. Não tem placa. Porque o que Jesus fizer vai escorrer para todas as outras igrejas. Sabe? Nós precisamos... Ei, pastores, por favor, vai cuidar do teu casamento. De verdade, líderes, vai cuidar do teu casamento. Eu sinto Deus falar isso, sabe? Vai cuidar do teu casamento, mas a igreja, cara, bota alguém para fazer no teu lugar, vai para algum lugar, só você e a gata, desfrutar. Vai cuidar, não deixa ninguém entrar. Nós estamos em uma guerra. Se a gente prosperar nessa guerra, e nós vamos em nome de Jesus, vocês vão lembrar desse dia, alguns que vão permanecer, vocês vão lembrar, pastor, eu lembro daquela mensagem. Vocês vão ver 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas num domingo à noite reunidas adorando a Jesus. Pastor, é número? É óbvio que é número. É vidas sendo batizadas, são vidas sendo alcançadas, são famílias saindo do buraco, é gente saindo do crack, gente saindo da maconha, casamentos sendo restaurados. Sim, sim, sim.